Oi, pessoal. Nesse vídeo de cálculo vetorial, a gente vai resolver um exemplo de integral de superfície, né? Utilizando o teorema de Gauss, que também é conhecido como teorema da divergência, para determinar essa integral aqui. Essa integral, o teorema da divergência ele diz que, sob condições adequadas, né, o fluxo exterior de um campo vetorial através de uma superfície fechada é igual à integral tripla do divergente do campo sobre a região delimitada pela superfície. Então, essa integral aqui que a gente está vendo aqui, essa integral aqui, ela representa o fluxo exterior de um campo vetorial através de uma superfície fechada. Isso a gente pode ver que o fluxo pela componente normal aqui do campo F indicado aqui no interior. Então, existe uma maneira mais simples de calcular essa integral, que é, em vez de calcular essa integral dupla, que é uma integral de superfície, a gente calcula a integral tripla do divergente. Então, nesse nosso exemplo, o campo em questão é o campo f de x, y, z, x quadrado, y quadrado, z quadrado, e o que a gente está chamando de superfície S é a superfície do sólido cônico, limitado por z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, e z igual a 1. Esse z igual a x quadrado mais y quadrado com raiz é a porção positiva do cone. E z igual a 1 está me dizendo que eu vou delimitar a porção positiva do cone por esse disco aqui de raio 1. Bom, pelo teorema de Gauss, então isso é equivalente a calcular a integral tripla do divergente, onde isso que a gente está chamando aqui de G é a região interior delimitada por esse sólido. Então, por isso que eles falam no enunciado do teorema de Gauss, que é o teorema da divergência, que essa superfície tem que ser fechada. Então, para calcular essa integral, a gente precisa primeiro calcular quem é o divergente do campo. Então, o divergente desse meu campo F, que alguns autores denotam por esse símbolo nabla escalar F, é calcular a derivada parcial em relação a x da primeira coordenada do campo, mais a derivada parcial da segunda coordenada em relação a y, mais a derivada parcial do campo da terceira coordenada em relação a z. Então, no nosso caso, a primeira derivada vai ser 2x, a derivada da primeira componente em relação a x, mais a derivada da segunda componente em relação a y, mais a derivada da terceira componente em relação a z. O que a gente está chamando de f, g e h aqui da fórmula são essas três componentes aqui, bom? Então, já temos o divergente. Podemos reescrever ele colocando esse 2 em evidência. Então, fica 2 mais x mais y mais z. Então, o que a gente quer calcular é a integral tripla dessa tal região G dessa função 2 vezes x mais y mais z. Então, para descrever a região G, notem que ela é uma região simétrica em relação ao eixo Z, assim, ela tem uma simetria radial aqui em relação ao eixo Z. Esse tipo de região, calcular uma integral tripla em coordenadas cilíndricas fica mais simples. Então, nós vamos escrever essa nossa região G em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, a gente tem três variáveis, o R, o θ e o Z, que a gente precisa dizer de quanto a quanto varia cada uma delas. Lembrando que nas coordenadas cilíndricas, depois tudo que for x é R cosseno θ, aonde tiver y a gente troca para R seno de θ, e o z fica igual a z. Esse R e θ são os mesmos nas coordenadas polares, que a gente também vê quando está estudando integrais duplas. Então, de quanto a quanto varia o R? O R, eu vou olhar esse meu sólido, que a gente está chamando de sólido G aqui na figura, a sombra que ele faz no plano XY. Qual é a sombra dele no plano XY? A gente está enxergando um disco aqui embaixo, né? Se eu for fazer a sombra disso. E qual será o raio desse disco? Bom, esse disco ele vai ser a interseção do plano z igual a 1 com o cone. Então, eu vou igualar o plano z igual a 1 com o cone. A equação do cone é essa raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Bom, aqui fica fácil de ver, quando eu elevar ambos os lados ao quadrado, que esse meu disco aí vai ter raio 1. Então, a variação do raio, que eu estou chamando de raio da sombra no plano XY, vai ser entre 0 e 1, e o ângulo vai ser entre 0 e 2π, porque eu dei uma volta completa. O Z. As alturas, elas estão variando
cone até o plano, sempre da equação do cone até o plano. Então, por baixo, limitando inferiormente o z, eu tenho o cone. A equação do cone é z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, né? Mas eu tenho que passar isso para as coordenadas cilíndricas. Então, vai ficar z igual o x ao quadrado, que é o r quadrado, cosseno ao quadrado de θ, e o y ao quadrado, que é o r quadrado, seno ao quadrado de θ. Então, quando eu colocar o r ao quadrado aqui, em evidência, vai sobrar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que pela identidade trigonométrica fundamental dá 1. Então, vai ficar só raiz quadrada de r ao quadrado, como r é positivo, r. Então, a limitação inferior de z aqui é r. A limitação superior é 1, porque é o plano z igual a 1. Então, assim, eu consegui descrever a minha região de integração. Então, lembrando que eu quero calcular a integral tripla sobre essa região do divergente do campo F. Então, em coordenadas cilíndricas, isso vai ficar. Eu vou ter que integrar primeiro essa integral em relação a z, porque aqui eu tenho uma variável nos extremos de integração. As outras duas integrais são constantes, então a ordem das outras duas não importa. Mas essa, com certeza, vai ser a primeira a ser integrada. Então, eu vou começar aqui. De 0 a 1 é o r, ou né, de 0 a 2π vai ser em relação a θ, depois de 0 a 1 em relação a r, e a primeira vai ser de r até 1. Então, aqui dentro, duas vezes, vou colocar para cá para não ficar tão poluído, duas vezes x mais y mais z. Então, vou deixar o espaço para eu trocar aqui. Então, a primeira integral vai ser dz, depois dr, depois dθ, conforme a ordem que eu escrevi aqui. Lembrando que em coordenadas cilíndricas, e como também acontece nas polares, ainda tem aquele r na diferencial aqui de área. Então, aqui dentro é x mais y mais z. Só que não podemos esquecer que é x mais y mais z em coordenadas cilíndricas. Então, o x é r cosseno θ, o y é r seno θ e o z é z. Então, esse 2 que está aqui, ele pode sair da integral, fica duas vezes, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, integral de r a 1, aqui já fazendo a distributiva, né, r quadrado cosseno θ mais r quadrado seno θ mais r vezes z. Todas essas parcelas eu vou integrar primeiro em relação a z, depois em relação a r e depois em relação a θ. Então, a partir de agora, o que eu tenho que fazer é utilizar as regras de integração. 3 vezes eu vou utilizar o teorema fundamental do cálculo, né, para cada uma das integrais, para obter o resultado. Coloquei aqui, nessa página, a solução da integral. Então, é duas vezes a integral que a gente escreveu na outra página, né? Vou indicar aqui. Colocamos o 2 em evidência nessa linha, fazendo a distributiva, e a partir daqui a gente tem a solução. Primeiro, a integral em z, utilizamos o teorema fundamental do cálculo, depois a integral em r, aqui, né? Aqui foi utilizado o teorema fundamental do cálculo, aqui a integral em r, utilizamos de novo o teorema fundamental do cálculo, e aqui a integral em θ. E aí o resultado dessa integral deu π/meios. Então, a gente concluiu que o fluxo exterior desse campo F através dessa superfície aqui, que é a porção do cone limitado pelo z igual a 1, deu π/meios. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.